Olá, meu nome é Tanise Schitz. Estou aqui com a proposta de memória oral e diversidade cultural da Faculdade das Américas. Vou entrevistar o Luciano Piper, que é músico de rua. Oi, Luciano, tudo bem? Oi, Tanise, tudo bom? Então, só para lembrar que o Luciano consentiu aqui em compartilhar suas informações e sua história conosco. Vamos saber mais também, então, agora sobre a sua trajetória. Luciano, queria que você contasse um pouco para a gente toda a sua história através desse seu trabalho de arte nas ruas. Você contar os pontos positivos, negativos, quanto tempo você trabalha com isso, se você tem prazer, contar um pouco da história também dessa comunidade. Certo, a arte apareceu na minha vida muito cedo, desde pequeno. Acredito que com 7, 8 anos eu já tocava música, já brincava com instrumentos na igreja. E apesar da minha formação acadêmica ser biologia, eu segui por esse caminho artístico. E também sou ator, isso influenciou bastante também, né, nessa ideia de começar a trabalhar na rua. Eu toco vários instrumentos, sou multi-instrumentista e ator. E trabalhando em palcos, acredito que isso me deu bastante confiança também para tentar trazer esse trabalho para as ruas. Eu iniciei tocando na rua, ainda na minha cidade natal, lá em Maravilha, Santa Catarina. Eu toquei em alguns lugares, toquei em bares também, principalmente flauta e violão. E esse trabalho se intensificou mais quando eu fui para a Austrália. Lá, em virtude das dificuldades de um imigrante de conseguir trabalho, a música apareceu como uma luva, uma possibilidade de ganho financeiro real, além dos trabalhos comuns que os imigrantes acabam fazendo. E foi um trabalho que deu muito certo. Eu toquei durante quase 3 anos na Austrália, todo dia pegava as minhas coisas, minha caixa de som, e ia conhecer a cidade, ia tocando em vários lugares. Lá na Austrália, a gente tinha uma coisa que a gente chama de permit, que permitia a gente tocar em qualquer lugar. Esses 3 anos foram muito legais, pude ganhar um bom dinheiro, pude aprimorar o meu trabalho de músico, aprendi muito sobre o meu instrumento, que era principalmente a flauta naqueles momentos. E quando eu retornei no Brasil, pro Brasil, e decidi ir morar em São Paulo, esse trabalho continuou. E eu tentei continuar com isso na Paulista. Então já faz algum tempinho que eu toco nos domingos e alguns sábados também na Paulista. É um trabalho assim que é muito bacana, mas tem suas particularidades e suas diferenças regionais, principalmente de um país para o outro. Senti muita diferença da Austrália para aqui para São Paulo. Em que sentido você diz diferente, assim, na organização dos músicos, em relação ao governo, em relação ao dinheiro que vocês conseguem arrecadar? Sim, todas essas coisas também. A Austrália é um país de primeiro mundo. Isso já diz algumas coisas sobre como vai ser a rua, como vai ser a segurança enquanto músico na rua. Então, lá eu tinha todo o auxílio do governo, eu pagava uma taxa mensal para o governo e podia tocar nas ruas. Obviamente, os ganhos eram maiores porque a moeda era diferente. O dólar vale muito mais que o real brasileiro. Mas, sinceramente, no ganho, considerando a moeda e considerando o poder aquisitivo das pessoas, acredito que o ganho não mudou muito, não. Diria até que no Brasil, eu percebendo assim a classe social das pessoas, o quanto é o poder aquisitivo do brasileiro, até que ganho mais, mas ele não significa mais dinheiro realmente, né? Mas Sim. considerando o real e quanto ao salário mínimo no Brasil, até que eu sinto essa diferença. Agora, a apreciação musical no Brasil me parece mais intensa. Eu sinto um certo respeito maior. A questão da poluição sonora é um pouco mais tolerado no Brasil, embora não pareça. A gente tem muitos problemas com o busker tocando em lugares que não são permitidos, às vezes aumentando o som demais. No Brasil isso acontece também, mas parece que existe uma certa tolerância. Mesmo na Paulista, eu vejo as bandas com poder de som muito maior e continuam tocando. Mas, claro, sempre vai ter alguns embates com a população e a prefeitura. Um exemplo disso foi a famosa banda que é de Porto Alegre, Picante Chernobyl, que teve alguns atritos com a prefeitura, e a prefeitura
começou a tentar regularizar isso, mas não talvez da forma mais coerente, e o trabalho dos buskers foi interrompido por algum tempo na Paulista, mas retornou, o diálogo continua. E você sabe o motivo do porque o governo quis interromper esse trabalho de vocês? Provavelmente é conflito com vizinho e comércio, né? Sim. Que é Você acha que acaba atrapalhando um pouco vocês estarem ali no meio, nas calçadas, em volta do comércio? Como que é a visão do busker? Só para lembrar também que busker significa músico de rua, né, internacionalmente. Você acha que vocês acabam interferindo ou você acha que, por mais que possa ter alguma interferência, mesmo assim é positiva para a sociedade? Não tem como não ter uma interferência. A gente está falando de um músico que precisa de uma caixa de som para que possa atingir as pessoas. Não tem como fazer isso sem uma caixa de som. Claro que vai atrapalhar o comércio, claro que vai atrapalhar algumas pessoas que estão caminhando e gostariam de estar no silêncio. Mas por um bem maior cultural, esse ruído pode ser tolerado. Eu acho que deve ser tolerado, porque a gente está falando de patrimônios culturais da nossa sociedade. O busker, ele, na verdade, ele é milenar. Desde a Idade Média, muito antes disso, a gente tinha músicos de rua, a gente sempre precisou desses menestréis para atingir a população através da sua arte. A arte sempre teve um caráter elitista e continua sendo. Para você poder usufruir de certos shows, você precisa pagar caro. Para assistir um teatro maior, uma superprodução, você tem que pagar caro. Agora, o músico de rua, não só nós músicos, mas como os atores também, eu me incluo com eles, teatro de rua, circo de rua, são atividades que são gratuitas e atinge todas as classes sociais. Vai fazer barulho, vai incomodar um pouco, mas a gente precisa fazer um pouco disso. A arte também, ela fala sobre desassossego, incomodar um pouco para ela existir. Então eu sei que a gente precisa regularizar o máximo possível, mas é impossível que um músico de rua faça o seu trabalho e não vai incomodar alguém, comércio, vizinhos. Mas havendo diálogo, acho que tudo é possível. Legal, verdade. Queria que você comentasse um pouco também de como que é a comunidade de buskers, né? Entre vocês têm uma conexão mais forte, tem ali um grupo que se organiza junto, que se promove, que se apoia, vocês incentivam outras pessoas que são músicos e que nunca tocaram, que nunca pensaram em ir para um palco para tentar tocar na rua. É simples assim, só juntar uns aparelhos e tocar na rua? Fala um pouco sobre vocês. Eu sempre pensei que na arte as relações sociais de mútua ajuda, enquanto colegas de trabalho, são mais intensas, são mais. Me parece assim que o artista tem uma certa capacidade, uma empatia maior, ou deveria ter, para poder ajudar os parceiros que estão nessa vida. Eu sempre tive muito contato com todos os buskers e a maioria deles foram solícitos comigo, todo mundo sempre me ajudou e a gente tenta ajudar uns aos outros, mas estamos competindo também, né? Então, existe um limite, né, entre a ajuda e a competição. Mas é claro, canalhas também viram artistas, né? Então vai ter pessoas ruins como em qualquer outro lugar. Mas assim, um elemento positivo que eu acredito que a própria arte traz, que é essa empatia, para que haja essa mútua ajuda. Perfeito. Mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Eu acho só sempre é bom frisar e incentivar, né, o quanto a arte precisa da ajuda da sociedade, quanto a arte precisa de fomento, quanto a cultura precisa de fomento. Investir em cultura, investir em arte não é só agradar artistas e dizer que estamos fazendo arte. Investir em arte, em cultura, é um investimento para o futuro, é um investimento na nossa história e é um investimento real, com ganhos financeiros. A gente pode exportar essa cultura vale muito, inclusive dinheiro. Certo, muito obrigada, Luciano, pelo seu tempo, por compartilhar aqui com você, com nós, as suas experiências. Com certeza é uma grande memória oral aqui para a gente guardar e poder refletir para o futuro. Muito obrigada.